Vamos então para o nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Nós estamos agora nas instruções dos Espíritos, falando do primeiro item, fé, mãe da esperança e da caridade. Como a gente lembra sempre, quando nós falamos em instruções dos Espíritos, é uma pequena seção que Kardec abriu para nós em cada capítulo aqui desse nosso livro, e que vai nos ajudar a ilustrar com experiências, com orientações dos próprios Espíritos, como o nome diz, instruções dos Espíritos, sobre esse tema, né? E a gente lembra sempre que a organização dessas informações é como se pensássemos que os Espíritos não escreveram essa mensagem exclusivamente para esse capítulo. Foi Kardec que teve o trabalho de triagem das mensagens que ele recebia, essa, por exemplo, que nós vamos ler hoje, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, foi escrita pelo espírito chamado José, espírito protetor, na cidade de Bordeaux. Portanto, não era a cidade onde Kardec morava. Desculpem, onde Kardec morava, lá onde nós tínhamos a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas as mensagens chegavam nas instituições, as pessoas responsáveis por essas instituições enviavam essas comunicações para a sociedade, e ali então Kardec fazia aquela seleção e ia encaixando aquelas que convenientemente ilustravam os temas que estavam sendo abordados, né? Então vemos aqui esse espírito participando, ilustrando esse tema para nós, né? O nosso capítulo de hoje, a fé que transporta montanhas. Então esse espírito fala para nós um pouquinho mais sobre a fé. E como nós já estudamos, né, nos itens anteriores, deixa eu voltar aqui um pouquinho no nosso capítulo, nós falamos sobre o trabalho dele, Amaury. A gente já conversou sobre isso há bastante tempo. Kardec ele é visto inicialmente como sendo um secretário dos espíritos, como sendo apenas um bibliotecário, que pega a mensagem, coloca na ordem, faz o livro e publica. Faz isso, mas na verdade não. Kardec ele fez um trabalho muito profundo, tanto que nós percebemos que muitos textos, a maioria dos textos que estão no Evangelho, foram de autoria dele próprio. Então ele pegava o tema, organizava pela ordem, dava a opinião dele, a partir daquilo que ele compreendia, da visão espírita sobre aquele tema. Depois ele pegava orientações dos espíritos, mesclava, debatia. Foi um trabalho muito profundo. Por isso que ele é chamado de codificador, que é uma expressão que muitos de nós sequer compreendemos. Quando nós falamos em código espírita, nós falamos, na verdade, numa obra que traz para nós diretrizes, orientações, instruções sobre uma determinada visão, sobre uma determinada filosofia. Então Kardec, sendo codificador, que criou esses códigos, a palavra código para nós ela é muito mais abrangente do que imaginamos, né? Código a gente imagina que é simplesmente o número de letras e números que representam alguma coisa. Mas código, na verdade, é um conteúdo filosófico. E Kardec desenvolveu esse conteúdo. Por isso ele é chamado de codificador da doutrina espírita. Ele é, na verdade, o organizador, o elaborador desse conteúdo a partir daquilo que os espíritos traziam. Então não foi ele que criou a doutrina espírita, ele não é fundador da doutrina espírita, tampouco secretário dos espíritos, mas ele é um coautor desse trabalho a partir das instruções que recebeu do mundo espiritual. Então essa triagem, como eu falei para vocês, num outro estudo que nós fizemos, aquilo que nós conhecemos de Kardec, com relação aos conteúdos que ele publicava, nos livros, né, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas revistas espíritas, que tem uma quantidade muito grande de mensagens lá. Para quem não conhece, é um pecado que está cometendo, porque ali nós temos uma fonte de informação preciosíssima. Temos textos de todo tipo, de toda ordem, de toda profundidade. É maravilhoso estudar a revista espírita. Então, daquilo que nós conhecemos de Kardec, que ele publicou, eu entendo que é uma pequena quantidade, porque dá para imaginar os pacotes amarrados, encostados numa prateleira dentro de uma caixa, colocada no canto de uma parede da casa de Kardec, da quantidade de psicografias que ele tinha e que ele foi selecionando apenas para apresentar aquilo que era para nós produtivo.
ou que era suficientemente para trazer um conhecimento mais profundo. Quantas gavetas cheias Kardec tinha de tantas e tantas e tantas informações. Daquilo que era bom, daquilo que não era, daquilo que era apenas uma mistificação. Sem computadores, né? Se ele tivesse computador, ele teria que ter uns 3 HDs aqui, muito grandes, para poder comportar tantas e tantas informações. Imagina a caixa de e-mail de Kardec, como é que ela ficaria se ele tivesse esse meio de comunicação. Então é muita coisa. E ali então ele via, dá para a gente imaginar, pela forma como as coisas acontecem para nós hoje, quantas mensagens mistificadoras, quantas mensagens infantis, quantas mensagens profundas, quantas mensagens repetidas ele teve que selecionar. Porque nesse capítulo, por exemplo, falando sobre fé, nas instruções dos Espíritos, ele selecionou 2 mensagens. Fé, mãe da esperança e da caridade, e depois a fé divina e a fé humana. Deixa eu pegar aqui esse capítulo, nós temos aqui, então, 2 pequenas mensagens. Imagina quantas comunicações ele recebeu falando sobre fé. Mas ele não podia ser repetitivo, ele tinha que ser objetivo. Então ele pegava 2 que era o suficiente para abordar 2 aspectos diferentes, e o resto ficava arquivado. Depois que ele desencarnou, dá para imaginar aquele monte de papel mofando, porque ninguém utilizava mais. Quanto material deve ter sido descartado a partir da desencarnação dele. Então, quer dizer, esse era o trabalho de Allan Kardec. Não era simplesmente o bibliotecário que fazia os arquivos daquilo que os espíritos recebiam. Mas Kardec participava ativamente na organização, desenvolvimento e aprofundamento dessas informações que chegavam do mundo espiritual. E para isso ele tinha que ter um bom senso muito apurado para trazer para nós não apenas uma verdade que o mundo espiritual apresentava para nós, mas a linguagem, a forma como isso era apresentado, para que nos convencêssemos de que de fato o mundo espiritual era uma realidade, não simplesmente uma questão de fé, um objeto de fé, uma simples crença, como tantas outras que nós temos agora. Então, muito bem, vamos lá. Nós temos, então, falamos, como eu disse para vocês, sobre o poder da fé, falamos da fé religiosa, condição da fé inabalável, importantíssimo para nós perceber que a fé religiosa, ela depende muito do nosso bom senso, depende muito da nossa capacidade de fazer um julgamento, de avaliar cuidadosamente aquele conteúdo, para saber se aquilo tem sustentação, ainda que não possa ser comprovado cientificamente, se aquilo tem sustentação dentro da minha lógica. Por exemplo, uma coisa bem simples, ontem eu assistia a uma série, né, que passa no canal, que vem sendo exibida no canal The History Channel, chamado A Bíblia. Na verdade eu estava esperando vir o programa seguinte, mas eu peguei o finalzinho, né, aquela parte de Moisés andando pelo deserto, as pragas do Egito, depois Moisés atravessando ali o Mar Vermelho, e aí depois toda aquela tragédia, né, que atingiu o exército egípcio e coisa e tal. Quando nós pegamos um fato como esse, Deus vingativo, Deus abrindo os mares, a gente começa a pensar, isso é possível mesmo? Pois é, também esses detalhes que vão aparecendo. Então a gente pensa assim, tá, você pode até acreditar que Deus é poderoso, que Deus é soberano, mas é possível que Deus se disponha a agir dessa forma? Para provocar fenômenos dessa natureza, derrogando, quebrando todas as leis que regem o nosso mundo físico? Então todas essas partes, né? Não, eu não cheguei a pegar essa parte ainda, Mauri. Eu vi até assim o final dessa parte da travessia, depois eu me distraí com outra coisa, né, que acabei me desligando, né? Mas a gente começa a pensar sobre isso. Nas pedras, como é que esses documentários mostram? Mostra-se Moisés parado no alto de uma montanha, né, onde tem ali a sarça ardente, e aí de repente vem um raio, o raio começa a escrever nas pedras. O raio. Então a gente pensa assim, poxa, mas tem sentido isso? Por mais belo, por mais romântico que seja,
Tem algum sentido uma situação como essa? Logicamente a gente começa, não dá. Ou se for apaixonadamente, Deus tudo pode, porque Deus é poderoso. Então a gente tem ali a fé religiosa, condição da fé inabalável. Exatamente essa que é sustentada pela nossa lógica. Temos também depois aqui a parábola da figueira seca. Falamos sobre isso também, né? A força da nossa fé, que muitas vezes é muito superficial e acaba fazendo com que nós nos tornemos improdutivos com relação à missão com a qual nós nos comprometemos. Então a fé é vista de vários aspectos. Então agora nós temos que a fé, saindo dessa parte lógica, racional, que nós estudamos anteriormente, nós vemos agora exatamente a profundidade das transformações que ocorrem em nós a partir da fé. Fé, mãe da esperança e da caridade. Esperança e caridade como sendo filhas da fé. Aqui foi Miriam, depois eu te conto os detalhes. A Miriam está ficando assustada, porque eu já contei umas novidades para ela, agora mais essa agora, que Deus não escreveu com raio na pedra. A Angelina colocou aqui em Recife, existe uma biblioteca de nome Leitura nos Trilhos, que empresta a coleção da Revista Espírita a quem desejar conhecer. Muito bacana. Tomara que seja, né, uma iniciativa que atraia as pessoas. Aliás, deixa eu aproveitar só a dica, no dia 2 de abril, vai cair num sábado, às 19 horas, nós teremos no The History Channel a exibição do filme Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Então são aquelas cartas que foram recebidas pelas famílias dos seus entes queridos desencarnados. Pelo que deu a entender, eles colocaram estreia tal. Eu não sei se vai ser no estilo minissérie ou se vai ser o filme completo. Então no dia 2 da History Channel, às 19 horas, vai então passar esse programa, o que é uma grande conquista para a própria divulgação da doutrina espírita e da comunicação dos espíritos. Num programa, né, sério, com tantas informações importantes e interessantes da história da humanidade, nós temos agora as psicografias entrando na grade de programação. Muito legal isso. Então, para quem quiser, para quem tiver interesse, fica atento, dia 2 de abril, às 19 horas, um sábado, The History Channel. Muito bem, vamos lá. Na nossa instrução dos espíritos, nas nossas instruções dos espíritos, o irmão José, então espírito José, desculpem, é um espírito protetor na cidade de Bordeaux. Ele coloca para nós assim, que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que vos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Inicialmente, nesses dois parágrafos que nós tivemos aqui, tudo aquilo que acontece de transformação nas pessoas, de você agir, por exemplo, em nome do bem, em nome da fraternidade, em nome da bondade, existe uma motivação. Por que você é uma pessoa boa? Porque eu acho que o mundo vai ser melhor se as pessoas agirem baseadas no bem. Essa é uma esperança. Essa é uma questão de fé. Então nós agimos dessa forma por acreditarmos que esse tipo de ação vai ser produtivo, vai ter um resultado nobre. Do contrário, se eu não esperar nada, se eu não tiver fé em nada, não preciso falar de fé em Deus, fé no mundo espiritual, eu posso ter fé na humanidade. Eu posso ter fé nas transformações que a humanidade pode sofrer. Hoje, por exemplo, numa situação caótica que o nosso mundo vem vivendo, atentado terrorista na Bélgica hoje pela manhã,
pessoas desencarnando, o terror sendo espalhado. Isso mostra uma atitude baseada numa fé completamente desequilibrada. Porque a fé, na verdade, sendo mãe da esperança e da caridade, tudo aquilo que você faz em nome da sua fé, em nome da sua crença, que não traz como resultado a esperança de um mundo melhor e a ação baseada na caridade, é algo que está desvirtuado do seu propósito. Então nós somos motivados por isso. E percebemos que as pessoas começam a se tornar cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas. Lembrando mais uma vez, é importante a gente reforçar isso, que durante muito tempo a palavra egoísta era uma ofensa, na minha opinião. Dizer que uma pessoa era egoísta, ela era a pior das espécies. Me chamar de egoísta, então, eu catava pelo colarinho. E depois eu percebi que a palavra egoísmo mostra só as nossas ações baseadas nos nossos interesses acima do interesse coletivo. E não precisa nada ser relacionado com maldade. Egoísmo não é maldade. A maldade pode vir como resultado do egoísmo, mas o egoísmo não traz necessariamente a maldade. Ao entrar num transporte coletivo, ao dirigir no meio do trânsito, e eu achar que eu tenho mais preferência do que o outro, o direito de entrar naquele espaço, o direito de escolher a velocidade que eu quero, de parar onde eu quero, em detrimento dos direitos dos outros, isso mostra o nosso egoísmo. Ao furar uma fila, ao chegar num restaurante e brigar por uma cadeira, ficar incomodado pelo fato de alguém não me oferecer o espaço que eu gostaria. Não precisa ser alguma coisa clara, mas é o sentimento que brota em mim. Eu estar, por exemplo, na fila de um estabelecimento comercial, vem alguém e fura a fila, e eu faço aquela cara de santo, mas por dentro eu estou em ebulição, chamando aquela pessoa de folgada, de egoísta. E isso mostra claramente que se por acaso ela leva um fora, no momento em que ela fura a fila, você está parado lá na 5ª posição, alguém vai entrar lá na frente para furar a fila, e o atendente fala assim, o senhor, por favor, volta para o fim da fila. Aí eu dou aquela risadinha sádica por dentro, dizendo, bem feito. Isso é um sentimento de egoísmo. Então eu percebi que todos nós somos egoístas, naturalmente, pelo nosso estágio evolutivo. Mas o processo de transformação gradativo que nós vimos sofrendo durante essa nossa trajetória, vai fazendo com que esse sentimento diminua a sua intensidade, diminua a sua influência e, por consequência, faz com que nós também diminuamos as nossas ações baseadas nesse sentimento. Então, se eu sou egoísta, mostra que eu não tenho fé. Se a fé me dá a esperança de um mundo melhor, e a caridade é o sentimento mais profundo da fraternidade e do amor, se eu não ajo com fé, significa que eu não tenho motivo para me transformar, para ser dessa forma. É muito interessante uma representação extrema que nós vemos na mídia, baseada nessa falta de fé, nessa falta de esperança. É nesses filmes que mostram para nós uma situação pós-apocalíptica, seja depois de uma guerra, seja depois de uma hecatombe nuclear, seja depois de uma epidemia de vírus. A gente tem muitos filmes que mostram isso, para todos os gostos e todas as idades. Desde um filme adolescente, um filme adulto. E ali, nessa situação extrema, em que nós temos que lutar pela nossa sobrevivência, nós somos então controlados não pelo nosso bom senso, não pela nossa fé, mas pelo nosso instinto. E aí então nós temos aqueles grupos que vão se juntando, lutando pelos seus direitos. E é claro, né, que os filmes não teriam graça se por acaso nós só tivéssemos as gangues maldosas. Sempre temos aquele grupinho de pessoas boas que são as vítimas, e a gente sempre torce por eles. Esse grupo representa exatamente a fé, enquanto que os demais mostram o desespero, o egoísmo, o desespero, que é o desequilíbrio, a desesperança, que é a falta de expectativa, o egoísmo, que é a oposição à caridade. Então nós vemos nesses cenários exatamente
a ausência desse sentimento, dessa virtude, porque a fé, a esperança e a caridade são virtudes, como nós vimos aqui. Então nós vemos nessa falta dessas virtudes a predominância dos nossos sentimentos mais primitivos, baseados nesse instinto que ainda nos domina. E principalmente, não precisamos ver, dentro dessas situações fictícias que são criadas pela mídia, pelos filmes, a manifestação desse egoísmo, a falta de fé. Nós vemos nesses tempos atuais que nós estamos vivendo. Temos aqueles que de alguma forma brigam por um mundo melhor. E quando eu falo brigam, não apenas no sentido de trabalharem por essa transformação, mas também brigarem definitivamente. A agressividade, a violência, que é a forma como encontraram de satisfazer essa esperança. Só que nesse caso é uma fé desequilibrada, por isso o resultado destrutivo que acaba apresentando. Então nós temos hoje aquela expectativa. As pessoas desejam, mas não sabem como alcançar. As pessoas querem, mas não são atendidas. Então nós vemos muitas vezes nessas manifestações que acontecem pelo nosso país, pelo mundo afora, daquelas pessoas que têm fé numa mudança no nosso planeta, têm esperança no mundo melhor, desejam viver o sentimento de fraternidade e, por consequência, de caridade. Mas há aqueles que já entraram no desespero. Vocês se lembram, coisa de 2 anos, 1 ano atrás, quando nós tivemos aquelas manifestações públicas, onde surgiram aqueles grupos chamados de Black Blocs, aquelas pessoas que destruíam, que queimavam. Isso nós vemos claramente uma forma de reivindicar. Kardec fala sobre isso lá no livro Obras Póstumas, no tema expiação coletiva. Ele traz ali algumas colocações e depois ele publica uma psicografia de um espírito que aborda de uma forma muito profunda a questão das expiações coletivas. Não da desencarnação coletiva, como nós pensamos. Que a palavra coletiva para nós, a gente já pensa num monte de gente morrendo, ou um avião caindo, um trem tombando, uma boate pegando fogo. Não, nós falamos de expiações coletivas. Essas expiações coletivas mostram para nós a junção de espíritos comprometidos com o mesmo equívoco, que vivem juntas sofrendo as consequências dessa expiação. Então nós temos assim, por que nós vivemos no Brasil numa situação tão problemática, política, econômica e social? Exatamente porque nós estamos comprometidos com a construção desse cenário durante as nossas presenças aqui nesse país. Então nós estamos, na verdade, vivendo as consequências disso. Se no passado nós semeamos uma forma de vida individualista e egoísta, o que trouxe prejuízos para o desenvolvimento da nossa sociedade, hoje nós estamos juntos, vivendo essa expiação coletiva, para aprender, dentro daquela pedagogia divina, da perfeita pedagogia divina, aprender com os próprios acertos ou aprender com os próprios erros. Então nós temos hoje uma sociedade daqueles que a gente chama assim de pessoas de bem e pessoas do mal. Eu já ouvi muito esse argumento. Conversando com uma amiga, ela falou assim: olha, eu estive na manifestação e ali nós vimos muitas pessoas do bem. Mas quem são então essas pessoas do mal? São pessoas que intencionalmente desejam o mal? Ou, como disse esse espírito naquele artigo de Kardec da expiação coletiva, fala dessas convulsões sociais em que as pessoas querem alguma coisa nova, mas não sabem como pedir. E isso traz para nós uma comparação muito clara. Bom dia, fraterna, bom dia, pessoal que chegou. Isso traz para nós uma comparação muito clara de uma criança. Uma criança, quando quer alguma coisa, ela não sabe como pedir, não apenas por uma questão de comunicação, mas por uma questão de capricho mesmo dela. Aquelas crianças mimadas, caprichosas, gritam, batem, quebram, se jogam no chão, esperneiam. Elas não estão querendo alguma coisa? Elas não sabem ainda, muitas vezes, se aquilo que elas querem é possível, se é benéfico,
se é oportuno. Elas simplesmente querem. Então elas pedem do jeito delas. Quando nós falamos dentro de um organismo social, nós temos aquela parte desenvolvida em que trabalhamos efetivamente pelo bem, através da demonstração do próprio bem, como nós temos aqueles ainda infantis que desejam alguma coisa, querem alguma coisa melhor, mas não têm paciência, não têm capacidade e não têm entendimento de que forma alcançar essa mudança. Então agem baseados nos instintos. Então essa falta de fé também é para nós algo a se desenvolver, uma virtude a ser desenvolvida. Não é algo que todo mundo nasce com ela. Porque acreditar em alguma coisa sobrenatural, nós acreditamos porque faz parte da nossa natureza. Está escrito em nossa consciência as leis naturais, e Deus faz parte do nosso modo de viver. Então acreditamos não apenas em Deus, o Deus que nós conhecemos. Nós falamos numa divindade de modo geral. Cada um acreditando em Deus da forma como quiser, ou nos seus deuses da forma como quiserem. Mas quando nós falamos em fé, nós começamos de fato, a fé não é simplesmente acreditar. A fé para nós é uma virtude que nos dá motivação. Então eu tenho fé de que alguma coisa vai melhorar, de que o mundo vai melhorar. Então ele me dá motivação para trabalhar por essa melhoria. Se por acaso eu quero que a coisa melhore, mas eu não trabalho por isso, mostra exatamente a profundidade e a intensidade da minha fé. Esperar o mundo melhor sem trabalhar pela sua melhoria é uma ilusão, é uma fé superficial, é uma fé que nós podemos chamar como fé cega. E nós temos muito isso, principalmente dentro das religiões, porque fé não é um elemento religioso. Fé é essa motivação que existe dentro de nós. Então nós temos assim, eu tenho fé de que o mundo vai melhorar, então eu vou rezar. Rezo, faço as minhas preces, ou as minhas orações, cada um utiliza o termo que desejar, mas acaba não trabalhando por isso. Porque a fé traz para nós não apenas a esperança, mas também a caridade, que é esse sentimento do bem em ação. Como diz Emmanuel, se eu não me engano, a caridade é o amor em ação. Então, se eu tenho fé, mas eu não trabalho para a implantação desse bem que eu desejo, eu simplesmente me iludo. Significa que a minha fé ela é cega, ela é superficial. Então, na verdade, é algo, como eu disse para vocês, que precisa ser desenvolvido. É algo que nós, racionalmente, vamos desenvolvendo, vamos elaborando, vamos trabalhando, agindo também para que ela traga para nós resultado. Porque é muito interessante que nós vemos hoje, dentro do ambiente religioso, a demonstração da fé através dos louvores. E isso nós vemos, por exemplo, pessoas cantando, pessoas dançando, pessoas levantando as mãos, pessoas chorando, porque ficam emocionadas, ficam motivadas nesse momento. Mas isso nada mais é do que uma demonstração exterior da fé. Porque a verdadeira fé, ela traz para nós como resultado a ação, a atitude. E não simplesmente uma demonstração exterior. Então nós vemos muito isso. Você tem fé? Tenho. O que você faz para demonstrar a sua fé? Eu vou lá no centro espírita, eu vou na minha igreja, eu me visto, eu mostro para todo mundo que eu acredito, eu exteriorizo isso, materializo essa minha fé, mas ela acaba não tocando, sensibilizando aquela pessoa de fato, para que ela possa vivenciar os seus resultados. Então eu posso viver a minha fé silenciosa sem trazer demonstração nenhuma para ninguém. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas você é uma pessoa que parece que não tem fé em nada. Mas baseado em que você diz isso? Porque você não mostra. Você não fala em Deus, você não fala em Jesus publicamente, você não reza, você não se ajoelha, você não frequenta nenhum lugar. Você parece uma pessoa tão vazia. E essa é uma expressão muito fácil de encontrar, porque as pessoas simplesmente não perceberam que a minha postura, baseado nos princípios que eu desenvolvi, a minha postura está motivada pela minha fé, sem que eu precise demonstrar para ninguém isso. Exatamente, Amaury.
Viver a fé em seus atos e suas ações. Se você sente necessidade de fazer parte de uma comunidade e falar a mesma linguagem, não há problema nenhum. Mas jamais nos esquecermos que a fé, ela é para nós uma motivação de transformação. E não simplesmente uma motivação de adoração. A gente lembra no próprio livro dos Espíritos que nós temos ali uma passagem, me esqueci agora qual é o capítulo, lá da terceira parte, né, oh meu Deus do céu, peraí que eu vou pegar aqui agora. Esse nome é tão fácil, está na ponta da língua. Peraí que agora é uma questão, não apenas uma questão de fé, é uma questão de honra, por orgulho, ficar satisfeito. Temos aqui então, das leis morais, tão simples. E nós temos aqui então no capítulo 2, dessa terceira parte das leis morais, lei de adoração. E os Espíritos falam, vamos ver rapidamente aqui, que é importante a gente avaliar. Fala que finalidade da adoração, adoração exterior, vida contemplativa. Vamos ver aqui em adoração exterior. Isso aqui tudo vocês percebem que é tudo no improviso, né? Que as ideias vão chegando para nós. E aí então as ideias vão chegando, a gente vai pesquisando para aprofundar. Na questão 653, nós temos aqui a adoração necessita de manifestações exteriores. A resposta, a verdadeira adoração, é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que um Senhor vos observa. Lembra que nós falamos do estado de prece? Em todas as vossas ações, pensai sempre que um Senhor vos observa. A adoração exterior é útil? Pergunta aqui na questão 653A. Os Espíritos respondem sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que a fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Então nós temos aqui, nessa parte de adoração exterior, nada mais é do que a demonstração exterior da fé, que ela não se transforma em resultados. Depois nós temos aqui vida contemplativa. Aqui naturalmente Kardec fala, trouxe para nós essa visão, né? Olá professor, olá Lívia, essa visão da vida contemplativa àqueles que se dedicam exclusivamente à vida religiosa. Então nós temos aqui na questão 657, os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? A resposta é não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Depois aqui ele desenvolve um pouco mais essa passagem. Então o que significa tudo isso? Que muitas vezes a nossa vida religiosa, ela é nada mais, nada menos do que uma vida contemplativa. Não de dedicação exclusiva, em que eu vivo 24 horas naquela missão religiosa em que eu me envolvi, ou naquela vida religiosa propriamente dita, mas mostra que muitas vezes a minha vida religiosa se resume apenas na adoração. Faço ali os meus malabarismos, faço ali os meus rituais, mas isso não se reverte em atitude. Como foi dito pelos Espíritos, claro que nós não temos os dois extremos. Aquele que faz quietinho tem mais valor do que aquele que faz com toda a exteriorização da sua fé. Cada um lida de uma forma diferente com esses sentimentos que brotam no momento de fé. Então sim, isso tem valor. Mas o mais importante de tudo é o silêncio das atitudes, que pode ser complementada com a sua exteriorização para você demonstrar aquilo que você acredita. Por isso nós vemos então a importância desses três pilares: fé, esperança e caridade. A fé por si só acaba sendo vazia. A esperança, sem saber como alcançar, também é vazio. Porque, como eu falei para vocês,
daquelas manifestações que nós vimos aqui no Brasil. Daqueles jovens que quebraram, daqueles jovens que fizeram, colocaram fogo, protestaram. Eles têm esperança de um mundo melhor. Só não sabem como fazer. E aí então são motivados pelo instinto. E a caridade, por si só, como a gente viu, ela é uma virtude muito difícil de ser praticada na sua expressão mais pura. Todo mundo pode dizer assim, eu faço caridade. E aí então nós começamos a analisar, mas qual é a sua motivação? Como você se sente no momento da prática da caridade? Você faz pelo orgulho, você faz pelo medo, você faz pela culpa? Ou você faz pela fé? Pelo amor ao seu próximo? É claro que não existe aquela categorização, ou você só faz isso, ou você só faz aquilo. Nós temos ali uma mistura de sentimentos que envolvem essas ações. E a gente tem que analisar então qual é o sentimento que predomina. Eu sou aquele indivíduo que vai para um trabalho de caridade porque eu gosto mesmo de ir, mas eu me sinto o máximo quando eu penduro meu crachá de voluntário. Eu adoro olhar para as pessoas de cima para baixo e dizer assim, toma esse pão. Tem até foi até publicado, né, dos Amigos da Luz, no YouTube, um último vídeo, né, que falava exatamente sobre isso. Aquela pessoa vaidosa, orgulhosa, querendo fazer a caridade, humilhando o outro. Então esse sentimento de caridade é algo muito difícil de ser vivenciado. Por isso então, se você tem fé de que você tem uma relação com uma força superior, de que você tem esperança de que o bem que você está vivenciando vai se disseminar e vai contagiar outras pessoas próximas, e que você trabalha por isso em nome desses sentimentos, aí então nós encontramos a trindade perfeita: fé, esperança e caridade. Angelina colocou, quando adolescente, qualquer coisa que me chateava, eu buscava dentro de mim um amigo imaginário que contava as minhas dificuldades, e até hoje converso com ele ou outro, né? Cada um tem a sua estratégia, né, Angelina? O importante é o resultado. E nós temos que bolar essas estratégias. Continuando aqui o nosso texto, vamos lá. Então ele diz assim para nós: a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Como eu falei para vocês, você quer ser uma pessoa boa? Por quê? Quem é uma pessoa boa simplesmente por ser bom? Ah, eu sou porque eu sou. Principalmente diante de um mundo como o nosso, por que você vai levantar essa bandeira, você vai se tornar esse cruzado, esse soldado de uma cruzada em nome do bem, sem uma motivação clara? Porque sem fé em algo maior, você se vê isolado. E quem tem interesse em viver isoladamente? Em lutar isoladamente? Beleza. Em lutar isoladamente sem ter uma motivação maior. Por isso a fé, que é essa inspiração em Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. E não é necessariamente, importante a gente destacar isso, quando você fala desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem, não significa necessariamente que você dê esse nome, ou que você traga essa motivação, você entenda que essa motivação partiu de Deus. Principalmente porque hoje, como a gente já conversou, falar em Deus é um elemento religioso, é um elemento de fé. Se eu não acredito nas religiões, consequentemente eu não acredito em Deus. Então nós pensamos assim, quer dizer então que todos os ateus são homens do mal? São pessoas do mal? Não. Muitas vezes essa inspiração chega e essa pessoa simplesmente entende que ela tem motivos, ela tem a vontade e a crença de que o mundo vai melhorar. E Deus não tem nada com isso para ela. Então a fé está viva dentro dela, dando a motivação, dando a coragem, dando a perseverança, sem que ela relacione esse sentimento com uma entidade sobrenatural. Então nós vemos que muitas vezes essa ação da inspiração divina age silenciosamente, age no coração, embora não seja registrado pela razão. Percebem como isso acaba sendo algo bastante peculiar? A pessoa
acredita no mundo melhor, trabalha pelo mundo melhor, tem valores para fazer esse trabalho, mas não relaciona isso nada com questões sobrenaturais. Outros, porém, acreditam nessa força superior, mas agem individualmente. Então vemos que não é a minha crença no que eu acredito que vai determinar se eu sou uma pessoa do bem ou não, mas é a fé que me motiva. E existe uma diferença entre crença e fé. Fé é um sentimento tão profundo que ele acaba sendo quase que indescritível. Você simplesmente vivencia. É aquele sentimento que te faz agir em nome de uma vontade, de uma ideia. Enquanto que a crença propriamente dita, aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar, é algo que fica circunscrito na nossa mente. Eu vou processando essa informação, mas eu não processo o sentimento. A informação me faz acreditar. Acredito hoje em alguma coisa, amanhã eu não acredito. Acredito naquilo que para mim é racional ou que não é. Já a fé fala direto ao coração. A gente conversou sobre isso, né, Hermes? Muito mais do que pensarmos. E não é um problema pessoal necessariamente. Muitas vezes é uma simples questão de não concordar. Pode ser uma questão de opinião. Quando uma pessoa vivencia um trauma relacionado com uma vivência religiosa, sem dúvida nenhuma ele tem muitos motivos para deixar de acreditar naquela entidade ou naquela filosofia que foi passado para ele. Mas muitas vezes ele fala assim, eu acreditar nessas baboseiras que estão falando, eu prefiro não acreditar em nada. E essa é a maior motivação que nós encontramos entre os ateus. Não são pessoas traumatizadas, são pessoas simplesmente desacreditadas com relação àquilo que é apresentado hoje, a visão, a imagem, a definição de Deus e da nossa relação com Ele. Mas o sentimento de fé, de trabalhar, de se motivar, de perseverar, é algo que fica vivo dentro dele. Então, quando a fé passa pelo nosso coração e atinge a nossa razão, aí então ela tem ali uma força muito poderosa motivando. Porque ela não faz simplesmente porque ela tem vontade, ela faz porque ela sabe que precisa fazer. Então nós juntamos dois elementos que potencializam muito as nossas atitudes. E é nisso que a doutrina procura fazer para nós. É isso que ela procura fazer. Desenvolver a nossa razão, mas desenvolver também os nossos sentimentos e os nossos valores. Por isso que o Espírito Verdade, disse para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ele traz para nós dois elementos importantes, a razão e o sentimento. Quando isso se junta e se desenvolve paralelamente, nós temos então todas as forças, todas as condições de evoluirmos espiritualmente, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. E continuando, vamos lá. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Não falamos de crença, não é o que eu acredito. É aquilo que me motiva a agir. Ela é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelas vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis.
Segui os vossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Então nós temos, a partir dessa orientação para nós, uma motivação maior de fazer com que a nossa fé se exteriorize através do trabalho que nós realizamos. E lembremos principalmente, não é necessariamente um trabalho público, um trabalho em que nós nos envolvemos com instituições, que fazemos um trabalho de atendimento social. A fé começa inicialmente dentro de nós. Eu quero viver dessa forma e vou aplicar esse modo de viver em todas as situações do meu dia a dia. Eu vou viver com essa fé no mundo melhor, convivendo com pessoas melhores, convivendo com esse amor fraternal entre todas as pessoas, dentro da minha casa, conversando com outras pessoas, nos meus relacionamentos sociais, nesse relacionamento interreligioso, de saber que todos têm o seu tempo, todos têm ali o seu momento e todos têm a sua motivação. Algumas vezes nós ficamos presos numa experiência religiosa ou filosófica durante uma existência inteira. E aí então inicialmente nós vamos pensar, passei a vida inteira acreditando naquilo e perdi meu tempo. Na verdade não. Tudo aquilo que vem, que faz com que o homem se aproxime de Deus, é produtivo. Vai fazer com que ele aprenda algum aspecto dessa nossa relação com Deus. Dentro da doutrina, por exemplo, nós temos dois segmentos interessantes, que podem viver separadamente ou podem viver únicos, juntos. Nós temos aqueles que vivem a doutrina espírita, que chamam de fé raciocinada, mas somente na razão. Não, eu sou um espírita e eu sou uma pessoa que segue a fé raciocinada. E ela simplesmente desenvolve seu intelecto. Estuda, decora, tem boa argumentação, mas somente isso. Ela se torna uma pregadora daquilo que ela acredita. Por outro lado, nós temos aquele outro grupo que vive a experiência prática da fé sem se preocupar com o seu desenvolvimento. Então ele trabalha, muitas vezes não compreende, poderia fazer melhor se tivesse uma melhor compreensão, mas ele simplesmente vai pela vontade. É mais ou menos como aquele indivíduo que quer ser, por exemplo, um profissional. Deixa eu pegar aqui, ele quer ser professor. Não, eu adoro ensinar e tudo mais. Vou juntar aquele monte de gente e vou começar a dar aula. Espera aí, qual é a sua preparação, qual é a sua didática para você aplicar esse conhecimento que você tem? Eu não tenho nenhum, eu faço porque eu gosto. A gente sabe que esse vai ser um trabalho problemático. Porque o trabalho, qualquer tipo de trabalho que você tiver, eu adoro ajudar as pessoas, adoro curar as pessoas. Você se formou em algum tipo de ciência que trata da saúde para você aplicar esse conhecimento adequadamente? Ele vai falar, não sei nada, mas eu tenho vontade de fazer. Então a gente percebe que sem uma formação intelectual, a vontade é uma força muito poderosa, mas ela acaba não sendo bem aproveitada. Porque eu tenho vontade de fazer, mas eu não sei como fazer. Ou faço de uma forma precária. Algumas vezes até mesmo de uma forma prejudicial. Porque eu quero fazer, me lanço numa empreitada e acabo me machucando e machucando aqueles que se servem do meu trabalho. Então nós temos aqueles que trabalham exclusivamente em nome da razão. São os homens de fé raciocinada. Há aqueles que são motivados pela fé, mas uma fé que não se desenvolve. E há aqueles que conseguem fazer a unificação dos dois. Eu tenho vontade e me procuro o meu aprimoramento contínuo. E aí então eu consigo trabalhar de um modo muito proveitoso. Esse mesmo exemplo que nós temos aqui, no mundo, dentro da doutrina espírita, nós encontramos então naquela vivência de pessoas que optam por uma crença, por uma religião, por uma filosofia. Então a gente pensa assim, significa então que ele perdeu tempo durante a sua trajetória acreditando naquilo e não acreditando no outro? Não, porque ele está aprendendo alguma coisa.
Ele está aprendendo a desenvolver a sua fé, desenvolvendo os seus valores. Poderia ser melhor? Sem dúvida nenhuma. Até mesmo nós, espíritas, poderíamos juntar a razão com a fé, mas muitas vezes não temos capacidade de ter uma compreensão mais profunda. E aí então a gente acha que sabe tudo, mas sabe mais ou menos. Mas já é alguma coisa. Esse mais ou menos para nós acaba sendo muito diante do nada que pode surgir. Então nós passamos a nossa vida vivendo aquilo que para nós é satisfatório, que para nós é prazeroso, que atende às minhas expectativas, que atende às minhas necessidades. E é então gradativamente, encarnação após encarnação, ou mesmo durante uma encarnação, eu vou então encontrando aquele caminho que para mim se torna mais certeiro e vai me fazendo com que eu me afinize cada vez mais com essas leis naturais que me envolvem. Então todos nós aprendemos de alguma forma. Todos nós crescemos de alguma forma. Como diz o ditado, né, até mesmo quando você tropeça, você cai para frente. Então significa que há algum tipo de progresso. Embora depois o trabalho que você vai ter para se levantar, para recomeçar aquela caminhada, seja algo que vai fazer com que você perca um pouco de tempo. Então a gente tem que aproveitar, otimizar cada vez mais as nossas ações. Otimizar significa fazer uma coisa se tornar ótima. Ótimo não é algo que é melhor do que bom. Ótimo é o melhor que você pode fazer. Então, ao otimizarmos as nossas ações, nas práticas mais comuns, é como se nós estivéssemos assistindo a uma competição, por exemplo, de Fórmula 1, que mostra que quanto mais perfeito é o piloto naquela volta que ele fez, melhor vai ser o seu tempo. Quanto mais perfeito um atleta foi naquela prova de tempo, melhor vai ser o seu desempenho, inclusive chegando até recordes mundiais. Dentro do universo moral é a mesma coisa. Se eu não otimizar, aprimorando o meu conhecimento, desenvolvendo essa fé racional, fazendo com que a fé cega se torne cada vez mais presente, cada vez menos influente no meu comportamento, e eu comece a agir também motivado por essa fé, por essa esperança, por essa caridade, eu terei todos os elementos necessários para agir de um modo ótimo. E eu terei assim então um desempenho quase que impecável no meu desenvolvimento. A Mazilda colocou André Luiz querendo ser médico quando chegou em nosso lar. A gente lê no livro dele, né, Mazilda, que André Luiz ele era muito mais do que da vontade de agir e ajudar por ser médico, era aquele sentimento de orgulho, né? Não, porque eu fui doutor, porque eu sou doutor e eu quero ser doutor. E a resposta foi, então você vai ajudar a limpar o chão, porque aqui o seu conhecimento não tem sentido nenhum. Então eu vi ali que havia ali um elemento de uma quantidade de orgulho significativo. Obrigado, Cindizinho. Então nós podemos analisar, por exemplo, aqueles espíritos que conseguiram otimizar as suas vivências aqui no mundo material, que conseguiram mostrar a razão do entendimento que tinham e a vontade, a fé que possuíam. Vamos analisar aqui algumas personagens. Madre Teresa de Calcutá. Um espírito que trouxe para nós um amor numa expressão absolutamente profunda. Mas o que ela compreendia do mundo espiritual? Ela agia motivada pela fé. Mas o entendimento do mundo espiritual era algo que nela própria, segundo os depoimentos que vinham dela através das cartas que ela trocava com um amigo, ela sentia aquele vazio interior. Ela dizia que não sentia Jesus dentro dela. Então a gente imagina, se uma pessoa como ela, não sentindo Jesus, fez o que ela fez, imagina se ela conseguisse desenvolver essa compreensão da existência, da reencarnação, da influência, se ela conseguisse juntar as duas coisas. O que ela era capaz de fazer? A gente teve, por exemplo, Chico Xavier, que para o nosso lado ele tinha a compreensão da doutrina espírita e tinha um trabalho social, espiritual. A gente pergunta, será que ele conseguiu fazer o máximo que ele podia? Na minha opinião, a gente diz, eu não imagino nada que ele não conseguiu fazer.
talvez se ele tivesse mais recursos, talvez se ele tivesse uma capacidade física maior, porque ele era um homem fisicamente frágil, né? Então talvez isso trouxesse para ele algum tipo de limitação. Mas por outro lado, nós não podíamos imaginar que se tivesse recurso, ele pudesse fazer uma demonstração de amor, de desprendimento, de caridade como ele fez. A gente pega outro indivíduo como Gandhi, que trouxe uma sabedoria voltada para uma necessidade de transformação social lá na Índia. Imagine se ele fizesse um trabalho voltado exclusivamente para a caridade com a força que ele possuía. Então a gente começa a analisar, pensando, por exemplo, em Jesus, a expressão máxima que nós compreendemos desse amor divino. Jesus, então, na nossa opinião, teve uma vivência aqui impecável. Fez o que tinha que fazer na sua condição ótima. Mostrou conhecimento, mostrou ação, deixou a sua marca e transformou o mundo. Como espírito perfeito que era, não nos surpreende que ele tenha vivido de uma forma impecável. Então, se Jesus viveu impecavelmente, todos aqueles que estão abaixo dele estavam buscando o melhor aprimoramento, embora talvez não conseguissem alcançar, ou fizessem o máximo, ou fizeram o máximo que podiam. Ele viveu de uma forma impecável para a condição dele. É aquele aluno na escola, por exemplo, numa série fundamental, que tira nota 10 na matemática, nas ciências, na língua portuguesa, nas artes. Mas para uma criança, ele tirou nota 10. Para algo que está acima da capacidade dele, ele já não consegue o bom desempenho. Então ele é muito bom naquilo que ele faz naquela condição. Gradativamente ele vai se aperfeiçoando. No ano seguinte ele passa para uma série melhor, tem que estudar mais, tem que aprender mais, depois ele vai evoluindo, vai. Não existe uma criança que nasça com conhecimento absoluto. Simplesmente não existe. Não porque o espírito seja incapaz, mas porque o seu organismo a impede de ter esse conhecimento. Então, se nós temos essa otimização no nosso modo de viver, ele depende do desenvolvimento da nossa razão e da nossa fé. E isso nós temos através do conteúdo, através dos elementos que a doutrina espírita oferece para nós, vivenciarmos todas as experiências do nosso cotidiano, experiências pessoais, profissionais, religiosas, sociais, não importa. Vivemos da melhor forma possível e daí então o esforço constante para que nós aprendamos a fazer com que essas virtudes, na verdade, a fé, esperança e caridade, aflorem de um modo muito mais proveitoso do que agora. Uma outra comparação que a gente pode fazer de todas essas analogias, que eu gosto de trazer para ilustrar o nosso raciocínio, é uma planta. Você joga uma semente na terra e deixa ela nascer naturalmente. Ela vai brotando, esperando ali a chuva cair. Algumas plantas morrem, outras não morrem. Outras nascem vigorosas pela sorte de estar num ambiente favorável. Outras se desenvolvem com uma certa deficiência. E aí você pega, por exemplo, um profissional da agricultura. Um agricultor, um engenheiro agrônomo. E aí então ele vai pegar aquela terra, preparar, vai adubar, colocar ali todos os elementos para manter ela numa condição favorável, vai criar uma estufa, vai adubá-la adequadamente, vai controlar a luz. Essa planta vai nascer vigorosa. E essa semente foi otimizada, porque ela conseguiu se desenvolver em todos os seus aspectos da forma mais eficiente possível. As demais vivem aleatoriamente. Até mesmo, domingo antes de ontem, a Miriam fez o trabalho lá do Bom Semeador, lá na Sala Espiritismo Net Brasil, e falava exatamente daquelas sementes que são lançadas nas diversas condições. Uma semente cai na pedra, outra semente cai meio aos espinhos, outra semente consegue se aprofundar. Qual semente nós somos? Aquela semente que mais se desenvolve, ela precisa ter as condições. E nesse caso, para nós, essas condições estão dentro de nós. Outras os pássaros comem, quer dizer, temos toda sorte de sementes, de situações em que essas sementes são lançadas.
No nosso caso, nós temos condições de escolher que tipo de semente nós queremos ser, já é um começo, e depois, naturalmente, nós vamos aproveitar todas as condições à nossa volta para nos ajudar nesse desenvolvimento. Porque nós não podemos simplesmente afirmar que o ambiente à minha volta não me influencia. Influencia muito. Eu posso, por exemplo, ser um espírita muito mais convicto se eu tiver quem compartilha comigo dessa fé. Eu posso ter fé num mundo melhor se eu tiver uma condição social favorável. Vai falar de fé, de esperança e de caridade para quem vive com necessidades materiais graves, profundas. Você pega alguém que vive numa comunidade muito pobre, num país muito pobre, e você pergunta para ele, você tem alguma esperança de que o mundo vai melhorar? Ele vai olhar à volta dele, ver as necessidades, ver ali os perigos, as perdas que ele já teve. Vai ser muito difícil ele acreditar numa mudança para um mundo melhor para ele. Principalmente se ele não tiver crença, se ele não tiver a fé, tirando a crença, mas substituindo pela fé, de que aquela experiência que ele vive é uma experiência temporária, de que ele é um espírito imortal. Ele simplesmente vê a realidade dele como sendo aquela miséria. Ele não vive simplesmente, Amorim, porque a realidade à volta dele mostra um cenário diferente. E ele, espiritualmente, não se desenvolveu suficientemente para ter essa compreensão. Então nós temos vários fatores à nossa volta. Se você tem as pessoas que te apoiam, se você tem as pessoas que te criticam, se você está envolvido por um trabalho, por uma tarefa que te dá essa motivação, ou se você não tem. Então, primeiro, nós temos que desenvolver essa semente, nós temos que nos desenvolver como sementes dentro de nós mesmos. Depois nós vamos então buscando à nossa volta os elementos que nos ajudam nisso. E para isso nós temos que buscar. Não é algo que chega simplesmente dentro de nós. Não é algo que batem a nossa porta falando assim, olha, eu vim aqui te ajudar para fazer com que você se desenvolva e se torne uma pessoa de fé. Nós temos que pensar assim, mas por que você quer se desenvolver? Porque eu tenho fé em alguma coisa melhor. Então eu tenho motivação e eu vou em busca disso. O fato de nós estarmos aqui hoje conversando sobre isso mostra que nós estamos interessados em conhecer algo diferente. Ou aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento. O que nos traz aqui todos os dias? É a própria fé. É aquilo que nós temos de motivação para aprendermos e nos transformarmos. A Norma colocou muito complicado, eu preservo a minha fé, mas às duras penas, sou criticada por isso. Ela acha que Deus faz tudo por ela. Exatamente, né, Norma? Quer dizer, cada um tem o seu próprio cenário. Nós não temos pessoas que chegam a situações mais extremas da autodestruição pelo fato de viver isoladamente, de querer acreditar em algo e não ter apoio para isso? Então, quanto mais condições nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Porque nós poderíamos aproveitar isso ao máximo e não aproveitamos. Muitas vezes nós temos uma família estável, condições financeiras estáveis, a saúde perfeita, ou pelo menos uma saúde em boas condições, o meu intelecto capaz de ter uma compreensão mais profunda, e ainda assim eu vivo de acordo com as belezas e prazeres do mundo. Vemos aí então um espírito que que vivenciou, lamentavelmente, uma experiência de grande desperdício no seu desenvolvimento espiritual. E é então que a lei de causa e efeito nos motiva. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então não importa quais são as condições que nós temos. Essas são as melhores condições que nós precisamos. Se a minha vida se desenvolve pela dor, é porque, lamentavelmente, eu criei condições para que essa dor se manifestasse. E eu tenho que trabalhar não para me livrar dela. Porque não adianta a gente querer se livrar da dor. Nós temos que dissipá-la. Nós temos que resolvê-la. Então a nossa vida é exatamente em função da perseverança, da coragem e da motivação para lidar com essa condição adversa, tendo fé que o futuro será diferente, a partir do momento que nós resolvemos essas pendências.
Essas são as motivações que nós temos. Temos que aproveitar tudo aquilo que nos é oferecido para viver de uma forma ótima, aproveitando todo o nosso potencial e todos os recursos à nossa volta, mesmo que os recursos sejam precários. E se são precários é porque nós temos que vivenciar essa experiência da dor. Porque certamente nós aproveitamos o momento de fartura para nos afundarmos cada vez mais nos caprichos do mundo material. Agora é hora de nos desenvolvermos espiritualmente. Mas precisa ser pela dor? Claro que não. É só eu saber viver e aproveitar essas minhas experiências da melhor forma possível. E aí então eu vou naturalmente gerando condições futuras cada vez mais proveitosas, cada vez mais positivas, com uma estrutura cada vez melhor, para me desenvolver mais ainda. E isso sim vai me dar condições de fazer com que eu cresça. Então, pessoal, é isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Lemos aqui então o artigo Irmão José, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. O próximo tema que a gente vai estudar vai ser a